mais é necessário que nós venhamos a começar a buscar a Deus em espírito e verdade, para que Deus venha se revelar em nós, ver a nossa sinceridade, porque sem a sinceridade no nosso coração, nós não vamos conseguir alcançar o propósito de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que Deus cuida de nós com ciúme. Se não houver uma separação 100%, né, que a Bíblia fala de coração dobro, então nós, quando estamos ali nos aproximando de Deus, de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, Deus começa a revelar o seu propósito, terra, e começa a usar os vasos e falar claramente para quem nos chamou, como é que Ele quer, o que nós temos que fazer, aonde que Ele quer que nós vamos fazer, não é verdade, irmão? Então, para que os olhos de Deus venham estar sobre nós, primeiro nós temos que renunciar às coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, né, o amor do Pai não está nele. Mas aquele que se renunciar aqui na terra, começar a se humilhar, começar a buscar o poder de Deus, com certeza Deus vai se revelar. Então, as pessoas que vão olhar para nós vão ver que há um propósito, não é verdade, terra? E que Deus está fazendo algo, porque nós temos começado a tentar entender como que Deus nos quer, o que Deus quer de nós, e começar a nos humilhar, começar a andar pelo caminho estreito que Deus tem escolhido para cada um de nós. Tem assunto que Deus quer que nós falemos, como agora essa semana, uma jovem estava ali em Copacabana, no carnaval, saiu todas as notícias na internet principalmente, e ela estava naquele carro ali, dançando carnaval, pulando carnaval, e de repente veio um fio atravessado assim, né, naqueles carros, que os carros são altos, alguns já baixaram, ela se desequilibrou, caiu de cabeça e morreu 20 anos, 20 e poucos anos, 20 anos. A jovem morreu, né, estando ali, se divertindo naquela vida ali, né, com os amigos dela, naquela situação. Então, muitas das vezes, minha mãe estava até comentando em casa que ela deveria ter uma pessoa, uma jovem que já saiu da igreja, desviada, alguma coisa. Nós não sabemos o que aconteceu na verdade, mas o mundo não tem nada de bom, não é verdade, irmão? Então, quando nós renunciamos ao mundo, nós sabemos o que pode estar preparado, algum laço está preparado ali. Quantas pessoas largam Cristo, vai para o mundo e não tem um bom final ali no mundo, porque o adversário conhece, né, os salvos, os escolhidos, e ele está sempre ali preparando um laço, e o mundo é isso aí, não é verdade? É um sofrimento, o mundo é tristeza, mas a Bíblia diz que para os cristãos, Malaquias capítulo 3 diz que tem um memorial, foi falado aqui no culto de ontem também sobre isso, Deus tem confirmado essa palavra, tem um memorial diante do Senhor para o nosso pedido de oração. Deus já me mostrou até em sonho, os irmãos todos ali na fila, né, esperando a sua vez de chegar lá, provavelmente na porta da bênção, porque eu vi aquela fila, e pela aparência dos irmãos, era da Deus de Amor, na época eu não era membro daqui, quando Deus me mostrou esse sonho, os irmãos tudo ali com aquela carteira profissional na mão, os jovens, tudo com a mesma aparência. Então a doutrina da igreja, ela demonstra uma diferença, não é verdade, Terra? Então a gente vê aquelas pessoas da doutrina, os irmãos foram a senador Pompeu ali no dia que tem muita gente, os irmãos olham para aquelas irmãs ali, os irmãos veem que é tudo igual, as irmãzinhas, aquelas senhoras de idade na época que a irmã Isolina morava aqui, eu encontrei ela várias vezes lá na senador Pompeu, agora já partiu do Senhor, eu olhava para aquelas senhoras ali, tudo com aquela mesma aparência, não é verdade? A doutrina da igreja, quando é uma doutrina mesmo verdadeira, a gente olha para o aspecto dos irmãos, tudo igual, não é verdade, Terra? Então, às vezes, quando não há uma doutrina, a gente já não sabe mais, hoje, no dia de hoje eu estou conversando com o pastor, nos anos 80, quando a pessoa, isso, eu estou falando dos 80, que nem estou falando dos anos 70, quando a minha avó era da igreja, naquela época tinha aquele chapéu, as irmãs andavam tudo ali ataviadas. Nos anos 80, quando a gente aceitou Jesus, já sabia que ia ter que ter uma mudança, que ia ter que largar as coisas do mundo, que ia ter que mudar, não é verdade? Mas no dia de hoje nós não sabemos mais quem é cristão, quem não é, né? Jesus não veio para resgatar a igreja A, B e C. Ele vai levar uma igreja só que está em comunhão com Cristo. Cada um sabe de si, não é verdade? Mas nos dias de hoje, nós não podemos, olhando por esse ângulo, nós não sabemos mais quem é cristão, quem não é, se for pela aparência, que eu estou dizendo. Se olhar pela aparência, não dá para saber mais, né, quem é cristão e quem não é. Então Deus tem nos chamado para fazer a diferença, para levar uma boa palavra para aquelas pessoas que estão precisando de uma palavra de salvação. Muitas das vezes nós estamos olhando aí muitas doutrinas que têm escandalizado. Na verdade, até a pessoa que não é evangélica, ela olha para aquilo e fala assim, mas aquele pessoal ali não é possível que é cristão. Não é verdade? Provavelmente porque viu que naquela época, alguns anos atrás, uma década atrás, tinha uma doutrina, tinha uma mudança. E Deus está mandando abrir a boca, eu vou completar, Terra.
Eu me lembro que em 2000, eu saí de uma empresa que eu trabalhei aqui no Mercado Sebastião na Penha, em 2001. Então eu me lembro que nesse meio termo saiu na primeira página do jornal que a Assembleia de Deus tinha liberado a minissaia. Na primeira página do jornal estava escrito isso. Isso há 10 anos atrás. Então os irmãos veem que a doutrina da igreja, ela é observada também pelos que não são cristãos, não é verdade, Sérgio? Para sair no jornal, não é porque o dono do jornal, ele é evangélico, mas porque foi uma coisa que chocou a sociedade, porque tudo que choca a sociedade, ele bota na primeira página do jornal. Então, quando Deus começa a cobrar de uma igreja a doutrina, é porque ele está vendo que o negócio já está chegando na hora esse líder espiritual que vai aparecer depois que a igreja sair do anticristo, né, Terra? Deus me mostrou aquela igreja com muitos jovens, né, no sonho, muitos jovens na porta da igreja, a igreja lotada de jovens, mas já não era uma igreja diferente, não era aquela igreja, essa igreja agora, que tem o Espírito Santo, era uma coisa mais convencional. Então, quando Cristo levar a igreja, os que ficam aí, eles não vão parar de vir na igreja, vão entrar nas igrejas, mas já não tem mais o Espírito Santo que está alertando para o pecado, terra, para a doutrina, para o que leva para o céu, para o caminho estreito que Jesus falou aqui na Bíblia. O Espírito que eu vou enviar, ele vai vos lembrar do que eu vos tenho falado. Então Jesus tem falado que o caminho é largo, que conduz à perdição, e o estreito vai para onde? Para o céu. Vamos glorificar o Senhor. Glória a Deus. Então, irmão, nosso coração fica triste quando nós ouvimos certas coisas, certa notícia, porque nós sabemos que o ser humano, nós somos descendentes de Adão, né? Então, eu acho que tem uma ligação, né, nossa, com as pessoas também que estão lá sendo enganadas, porque a gente sabe que Jesus vai levar a igreja, que está andando ali na verdade, e aquele povo que está ali enganado, infelizmente, né, está cada dia mais se afundando e aceitando as doutrinas liberal, não é verdade? Mas no subconsciente, no consciente, ele deve saber que tem alguma coisa errada, terra, porque a Bíblia diz que Deus é santo e nós também temos que ser santos, amém? Vamos encerrar essa palavra em Apocalipse. Vamos ver o que Deus fala de doutrina aqui e deixou para a igreja, né? Porque a palavra de Deus é uma herança para a igreja até o dia da redenção. Então, a Bíblia diz que nós devemos analisar a Escritura porque convém ter nela a vida eterna. Então, se todos os caminhos largos vão dar na perdição, tudo que for facilidade, que vai liberar o corpo físico do mundo, não vai levar para o céu. E a Bíblia diz que quem, né, gasta o seu corpo físico aqui na terra, ele não preserva para o céu. E aquele que preserva o seu corpo está preservando para ir para o céu. Então, tudo que nós temos passado aqui, a Bíblia diz que o mínimo peso, né, o mínimo sofrimento é um eterno peso de glória. Então, conforme nós vamos sofrendo nesse corpo físico, nós somos transformados. E a Bíblia diz que o varão ele é provado para ser aprovado. Então, nós vamos sofrendo e sendo aprovados. E Deus, naquele dia, vai pegar as obras para queimar no fogo, para ver se é uma obra de palha ou uma obra de ouro, né, de diamante. E se for aquela obra relaxada que todo mundo pode fazer o que quiser, a pessoa não está vendo as almas, está vendo só o dinheiro. Aí quando chegar naquele dia que Deus fala, agora vamos provar as obras, acabou, terra. Então, mas no dia de hoje tem muitas pessoas que estão levando a obra de Deus a sério, não é verdade? Que estão visando a salvação de alma. Porque Cristo, quando ele iniciou o seu trajeto na terra, foi andando de um lado para o outro, de uma cidade para outra, muitas das vezes a pé, para levar o evangelho que está até o dia de hoje. No livro de Atos, nós vemos ali os apóstolos pregando a verdadeira doutrina, até com o batismo do Espírito Santo. Mas quando foi passando o tempo, eles foram tapeando os ímpios, né? Nós somos gentios, e foram botando ali um negócio diferente, foram incluindo uma coisa nova. Quando foram ver, já estava na idolatria, já não sabia mais o que era idolatria, o que era Deus. Mas até o dia de Jesus levar a igreja, o Espírito Santo está alertando. Quem tem ouvido a igreja, né, que ouça o que o Espírito diz. Amém? Vamos glorificar o Senhor das palmas. Irmão, nós vamos encerrar essa palavra em nome de Jesus. Em Apocalipse capítulo 22, fala a respeito de não selar as palavras dessa profecia, porque próximo está o tempo. Os irmãos vão ver lá em Daniel. Daniel ficou confuso com as visões que ele viu, e o anjo falou para ele, olha Daniel, você sela essas palavras aí,
porque ainda falta muito tempo ainda para se cumprir essas questões reveladas. Terra. Mas em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, diz assim: e disse-me, não cedes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Está vendo, irmão? Olha aí. Quem é injusto, faz injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então os irmãos veem aqui o que nós estamos falando a respeito de doutrina, a respeito do dia a dia, as coisas estreitar. Não é verdade? Jesus aqui na Bíblia não disse: estamos no final dos tempos, não sela mais as palavras da profecia desse livro. Está liberado tudo para todo mundo, vamos todo mundo fazer o que quiser, porque a igreja vai subir. A Bíblia não está falando isso. A Bíblia está falando que aqueles que estão seguindo o caminho de Cristo devem se limpar, se lavar, né? Quem é injusto fazer injustiça, mas e quem é sujo ainda, e quem é justo fazer justiça ainda. Quem é santo ser santificado ainda. E o que vai nos santificar? A palavra de Deus, não é verdade? Então, analisar a Escritura, né, é a questão principal que Deus quer que nós venhamos analisar. Quando nós iniciamos essa palavra, nós dissemos que iríamos ler mais para cima, minha vista está melhorando aqui a claridade, nós vamos completar aqui que nós não completamos. Nós lemos apenas o versículo, né, 28, capítulo 26 de Mateus, versículo 28, foi o que nós lemos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mas nós vamos vendo ali em cima, no versículo 24. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Glória a Deus. E respondeu Judas o que traía. Disse, porventura sou eu, Rabi? E ele disse, tu disseste. Olha aí, terra. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoou e o partiu e o deu aos discípulos e disse, tomai e comei, isto é o meu sangue, o meu corpo. Né? Capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e abençoando o partiu e o deu aos seus discípulos e disse, tomai e comei, este é o meu corpo. Então os irmãos vê, né, essa palavra completa. E, tomando o cálice e dando graça, deu-nos dizendo, bebei dele todos, porque isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Irmão, nós somos pecadores, confesso, porque quando uma pessoa recebe o dom da fé, a Bíblia diz que aquele que não confessa que é pecador é mentiroso. Então, nós somos os cristãos, confesso que somos pecadores. E o sangue de Cristo, ele tem nos limpado dos nossos pecados, porque nós temos comunhão com a igreja, com Cristo. E a igreja ela está unida com Cristo para a remissão dos pecados. Quando houver a entrega do reino para Cristo, diz a Escritura que são milhares de santos remidos pelo sangue de Cristo. Então, quando Cristo veio fazer a vontade do Pai, inclusive a Satanás tentava Cristo e dizia, estou fazendo a vontade do Pai, ele ali comprou para Deus as nossas almas. Nós estamos salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, e temos essa autoridade para dizer, eu sou salvo, remido e lavado pelo sangue de Cristo, arreda Satanás, porque o sangue de Jesus tem poder. Olha aí, então, o sangue de Jesus Cristo tem nos dado autoridade na terra, mas muitas pessoas têm brincado com as coisas de Deus e não têm usado a autoridade que Deus tem dado para se separar, para vigiar e para entrar no céu, e as portas são estreitas. Os irmãos que estão aqui nesta noite estamos sendo alertados sobre a porta estreita, e as portas estreitas é Jesus. E a Bíblia diz que aquelas ovelhas, né, que creem em Jesus vão passar por aquela porta estreita. Mas aquelas que não creem em Jesus, né, que não quer andar com Jesus, que não quer fazer a vontade de Jesus, que não quer obedecer a Jesus, o bom pastor, ela vai por outro caminho, vai até pular pela cerca para o outro lado. Mas essa cerca que está pulando lá, que não está passando pela porta estreita, não vai dar no céu. Né? Então as ovelhas estão todas reunidas ali, naquele pasto,
E esse pasto estreitinho é a igreja, uma igreja só, que é lavada, salva e remida pelo sangue de Cristo, sem pecado, purificada e embranquecida pelo sangue de Cristo. Mas muitas pessoas, nesses dias que nós estamos vivendo, que nós não podemos falar, né, claramente quem são os que estão vivendo do Evangelho, mas que tem outras coisas também envolvidas, mas nós sabemos que tem pessoas que estão dos dois lados. Ela serve o lado de lá e tenta servir o lado de cá. Jesus falou que você vai aborrecer um ou você vai aborrecer o outro. Mas se servir só a Escritura Sagrada, servir a Jesus, Espírito e verdade, nós vamos para o céu. Não é verdade? Então Deus quer nos dar, em tudo que o pregador for pregar, ele vai começar em Gênesis, ele vai terminar em Apocalipse, mas vai estar pregando a verdade. Mas quando não há uma verdade, eles vão pegar um outro livro, vão inventar um outro livro, vão tirar trechos da Bíblia e vão colocar no outro livro, e um monte vão seguir eles para a perdição eterna. E esse dia eu sonhei com umas pessoas que recebiam um anel vermelho no dedo, e aquelas pessoas que recebiam aquele anel vermelho no dedo iam tudo para o abismo. O interessante é que de repente a terra abria, via aquele redemoinho preto, aquela nuvem preta, e aquelas milhares de almas, tudo ali assim naquele redemoinho, gritou num grito só, toda essa debaixo da terra subiu aquele redemoinho, gritou, a cara do Satanás apareceu lá em cima do redemoinho, ele desceu para debaixo da terra de novo. Deus me deu, esse foi um sonho, mas eu vi dentro da palavra que vai se juntar um monte de gente para atacar os santos, e vai descer fogo do céu e vai consumir a todos. Está em livro de Apocalipse. Esse sonho antigo, Deus me mostrou essa palavra esses dias. Então, o adversário, ele vai enganando, a Bíblia diz que nos pais de Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer a luz do Evangelho de Cristo, e eles vão sendo enganados até o dia que chegar lá embaixo no abismo e não tiver mais salvação. Mas enquanto o Espírito de Deus estiver na terra, ele vai usar os seus vasos, os irmãos, né, as crianças, hoje em dia até adolescentes estão pregando em cima do altar, para que avisar a terra que próximo está o tempo, né? E que o adversário está furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas Jesus diz na sua palavra, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz das igrejas, né? Quem vencer, sentará comigo no meu trono, assim como eu venci, e sentei com meu Pai no seu trono. Então nós temos uma coroa em cima da nossa cabeça, a Bíblia diz, guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. E o adversário, ele está levando muita gente para o lado fácil, para o lado da falta de doutrina, para o lado das facilidades. Mas Jesus não falou, no final do tempo você vai para o caminho largo. Não, Jesus falou, o caminho é estreito e largo é o que conduz para a perdição eterna. Amém, irmão? Vamos glorificar o Senhor com as palmas, com 9 horas de novo. E eu creio em Deus para glorificar. Amém? Glória a Deus. Irmão, nós vamos tirar o